Pessoal, na próxima segunda-feira, os ataques do 8 de janeiro, a sede dos três poderes, completa um ano e a gente vai acompanhar aquela cerimônia que está sendo preparada ali para lembrar a data. O Bruno Pinheiro vai trazer as informações agora, ele que estava atrás das autoridades, para entender os preparativos e o que está previsto, então, para essa segunda-feira. Há uma campanha muito forte do próprio presidente da República para que esse ataque do 8 de janeiro seja relembrado. Fala, Bruno Pinheiro, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo de volta aí do recesso, embora talvez para você não signifique a mesma coisa, né? Porque eu imagino que você gostaria de continuar descansando. Mas, enfim, tê-lo aqui é muito bom com todos os bastidores que você traz todos os dias. Aí... Evandro, se o recesso continuasse, eu não iria reclamar não, viu? Ótima semana a você, ótima sexta-feira, sempre uma alegria, uma honra, uma satisfação, um feliz ano novo a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. É claro que é muito melhor estar aqui na companhia de quem nos acompanha sempre com o nosso jornalismo. Vamos lá ao que interessa então. Na segunda-feira, na semana que vem, às 15 horas, esse ato do 8 de janeiro vai acontecer no Congresso Nacional. Houve uma ginástica, uma força-tarefa com quem eu conversei aqui nas últimas horas, inclusive ontem tive uma conversa longa com alguns nomes aqui na região do Congresso Nacional, já que algumas autoridades estavam com viagens agendadas ou já estariam nas suas regiões, até mesmo com viagens internacionais. Mas Lula fez várias ligações para, de fato, adiar esta viagem ou antecipar este retorno à capital federal. E é justamente isso que vai acontecer na segunda-feira, às 15 horas. Entre os nomes, diversos ministros de Estado, ministros também do STF, a ex-ministra recém-aposentada, a ministra Rosa Weber, estava na presidência do STF naquele emblemático 8 de janeiro. Agora também o atual presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, também estará. E entre eles, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e também o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é quem está articulando, então, este importante evento no Congresso Nacional. Ao todo, cerca de 500 convidados são aguardados. Eu tenho um roteiro rápido aqui, Evandro, só para ter uma noção. Haverá, então, a execução do hino nacional e quem vai entoar essa apresentação do hino nacional será a ministra da Cultura, ministra Margarete Menezes. Em seguida, então, os representantes Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco e também o ministro Luiz Roberto Barroso e o presidente Lula vão fazer um discurso. Na sequência, uma obra que foi recuperada após essa invasão lá no Congresso Nacional será então reintegrada ao Congresso Nacional. Haverá uma cerimônia para receber então essa obra que foi recuperada ao longo dos últimos dias para completar este um ano. E aí, de fato, a cerimônia vai continuar com vários discursos. Eu conversei agora há pouco aqui no Palácio do Planalto com alguns nomes, o que me disseram que não é uma data para comemorar, não tem nada a ser comemorado. É para, de fato, reforçar o compromisso com a democracia e o que aconteceu naquele emblemático 8 de janeiro. A gente relembra que há um ano do 8 de janeiro, diversas ações, alguns já foram julgados no STF, outras investigações estão em andamento e várias operações da Polícia Federal. Então, vamos aguardar como será esse evento, que é de muita expectativa. Lembrando que o recesso está de Congresso, vai retomar somente para este evento e aí depois volta para o recesso novamente. A gente já acabou o recesso, o que resta é ficar de olho neste importante evento na capital federal. Evandro. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Percebam que o Bruno disse o seguinte, que o recesso está de Congresso. Talvez seja a forma correta de dizer, né? Em vez de o Congresso está de recesso, porque o recesso do Congresso é tão longo e costuma durar tanto tempo que já se tornou, o Congresso se tornou o próprio recesso, né? O Bruno, sem querer, acabou dando a informação correta. E tem uma coisinha em televisão que às vezes as pessoas não entendem muito, que é chamado de delay. Então, muitas vezes a gente fala aqui, mas até o sinal chegar aos ouvidos do repórter, demora um pouquinho. Por isso que o Bruno ficou ali
E aí depois ele começou a ouvir, se manifestar e aí ele foi responder. Ainda bem que não resultou no sanduíche ishi. Agora, falando um pouquinho sobre 8 de janeiro, ele trouxe o cronograma que está previsto, ministra que vai cantar o hino nacional, obra que foi destruída ali durante os atos e que agora é recuperada. Agora, de alguma forma, essa manifestação tão intensa para relembrar o que houve lá, também pode dividir ainda mais o país ou impedir qualquer tipo de união nesse momento, se é que é possível falar em união, em Fábio Piperno? Olha, é claro, Evandro, que há uma parcela, né, do corpo político, do mundo político e também da população que claramente não está de acordo com isso, não vão participar. Aliás, tem até uma lista aí de senadores que estão querendo, inclusive, organizar aí, enfim, uma manifestação contrária a isso. Todos eles estão nos seus direitos, né? E é claro que todos eles também são ligados aí ao governo que saiu. É interessante também a gente recordar que nenhum deles, durante aqueles 2 meses, de 31 de outubro a 8 de janeiro, nenhum deles, por exemplo, se manifestou contra aquela agitação toda, contra aquelas pessoas acampadas lá em frente aos quartéis, em relação ao que aconteceu no dia 12 de dezembro em Brasília, depois no dia 24 de dezembro também no Distrito Federal. Mas ok, é importante também que, é óbvio que não vai ser, como eu disse ontem, um evento carnavalesco, ninguém, sabe, vai lá para transformar a Praça dos Três Poderes na Marquês do Sapucaí. Enfim, não é isso. É algo solene que vai reunir os chefes dos 3 poderes. E isso é muito emblemático. Lula, presidente do STF, e também Pacheco e Lira. Ou seja, é também um evento que conta aí com o apoio, né, dos 3 poderes da República. Bom, eu quero saber de você, Alan Gani, como é que você vê esses preparativos e mandar um abraço também para o João Carlos Alcova, um telespectador que está lá em Balneário Camboriú com a família dele nos acompanhando. Já mandou mensagem aqui para mim nas redes sociais. Abraço para vocês, obrigado pela audiência de sempre. Fala, Gani. Evandro, eu acho muito ruim, isso divide a sociedade, isso cria ressentimentos e criar ressentimentos a gente não avança. Tem método manter essa narrativa viva, não só para este 8 de janeiro, mas para os próximos 8 de janeiro que acontecerão, porque qual que é a estratégia? É uma demonização perpétua da direita, misturando aqueles baderneiros com demais liberais, demais conservadores, que fazem críticas ao governo, que fazem críticas à esquerda, mas dividir a sociedade é uma arma política muito poderosa, que em vários momentos da história já foi utilizada, está sendo utilizada novamente. E eu queria discordar aqui de um ponto do Piperno, quando ele diz o seguinte: vários governadores não fizeram nenhuma manifestação em relação aos protestos na frente dos quartéis, mas na época nenhum imaginou que aquilo iria escalar. Não, ninguém tinha bola de cristal, Piperno. Agora, depois que passou o tempo, é fácil a gente fazer. Não precisa ter bola de cristal. Não Era dava só para saber. acompanhar a rede social. Mas ninguém imaginava que ia ter o vandalismo lá no dia 8 de janeiro. Um único exemplo para você. Até porque muitos nem foram. Eu poderia dar centenas. Mas por exemplo, tinha uma deputada federal com mandato, na época, que inclusive conseguiu renovar o mandato. Tem um vídeo dela, na época, e que depois circulou muito, ela assim: onde estão os generais de 4 estrelas que têm que tomar uma atitude? Porque o fulano não pode tomar posse, não pode... Então, veja, tinha esse tipo de manifestação, que era um tipo de manifestação que também fazia com que povoasse o imaginário daqueles malucos que estavam lá. Porque aí aquela turma se torna incontrolável. Ele olha e fala: o fulano de tal está mandando eu fazer isso, está me estimulando a fazer tal coisa. Então, veja, a gente pode argumentar e tal que não havia, por exemplo, um comando central, não havia uma organização. Ok, mas você tinha manifestações de muitas pessoas importantes com cargos de responsabilidade alimentando, sim, o imaginário e a doideira daqueles malucos lá.
Mas alimentar esse imaginário, concordo que isso não é uma atitude correta, não é uma atitude prudente. Muita gente até ganhou dinheiro em cima disso, dizendo que tinha informação privilegiada, que ia acontecer. Faz um Pix aqui para mim que eu te passo essa informação privilegiada. Exploraram muito bem este tema na época. Agora, daí dizer que houve uma arquitetura de um golpe, tem uma distância muito grande, o Piperno. Até porque essa incitação isolada de algumas pessoas, esses governadores não imaginavam que poderia ter uma baderna no dia 8 de janeiro. E veja que eu estou falando baderna porque em nenhum momento eu acredito que houve uma tentativa de golpe, porque golpe sem arma, sem liderança, sem recurso, sem planejamento não existe. Dávila, e você, como é que vê esse planejamento agora para esse ato que vai acontecer na próxima segunda-feira com a participação dos três poderes? Então, esse é um ato que pode aumentar a tensão política ou pode diminuir. E tudo indica que vai aumentar a tensão política porque isso, como bem disse o Alan Gani, faz parte de uma narrativa política. O populismo só sobrevive se tiver polarização. Se não tiver polarização, o populismo morre. Do teu ponto de vista, de que forma que esse ato poderia levar à diminuição da tensão? Por exemplo, não usar a palavra golpe. Não usar a palavra golpe. Vamos aqui defender a democracia. Olha, 8 de janeiro foi um ato que mostrou como a democracia sobreviveu, um ataque de baderneiro, e vamos falar sobre as instituições. Vamos falar sobre a importância de construirmos um futuro conjuntamente no Brasil, com a direita e a esquerda de maneira civilizada, debatendo propostas. Essa seria a maneira construtiva. Mas ninguém vai fazer esse discurso, porque o populismo não permite que isso ocorra. Então, o presidente vai falar 200 vezes a palavra golpe. Sim. Cada vez que menciona a palavra golpe, você está jogando lenha na fogueira e criando a polarização. Porque, evidentemente, a maioria das pessoas sensatas entende que não é golpe se não tiver uma movimentação militar, porque senão atos de vandalismo teriam que ser enquadrados como golpe, como foi em 2017 a invasão do MST do Congresso Nacional, como foi o Black Bloc quebrando o Congresso Nacional. Tudo isso poderia ser classificado como golpe, se Sim. isso é a verdade. Então, o problema é a palavra a ser utilizada. E como a palavra golpe faz parte desse receituário da esquerda militante, eles vão ficar falando nisso. Cada vez que falar nisso, insufla a divisão política no Brasil. E isso é muito ruim. O 8 de janeiro poderia ser o início de uma criação de pontes e reconstrução do diálogo, da civilidade e do respeito na política. Agora, infelizmente, os sinais mostram que isso não vai acontecer, Evandro.